Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre amplificador classe D. Vou mostrar esse amplificador para vocês funcionando e testá-lo, fazer umas avaliações e algumas considerações sobre os amplificadores de classe D. Mais uma vez, né, a pedidos dos inscritos, me pediram para testar essa unidade. Eu verifiquei o componente, né? É um amplificador de certa forma funcional. Eu já deixei ele tocando há algum tempo para ver se ia dar algum problema. Estou alimentando ele com mais ou menos 60 volts. E vou testá-lo com carga de 4 ohms, ok? Então vamos fazer alguns testes com ele, os testes básicos do amplificador. Estou com o meu gerador de funções aí com 1 kHz e não é nenhuma surpresa, né? Você ter esse tipo de forma de onda. Eu vou congelar e vou baixar o volume do amplificador para não gerar consumo das fontes nem do amplificador. Então você observa que a modulação PWM aparece nas cristas e nos vales das ondas da onda senoidal, que é o sinal de modulação PWM. Então, gente, esse ruído que vocês observam, ele já passou pelo processo de filtragem e mesmo assim ainda tem indícios da modulação PWM. Ao contrário do que muitos falam que o amplificador é digital, esse amplificador, gente, não tem nada de digital, tá? Esse amplificador foi concebido inicialmente em 1958. Na década de 60 ele foi testado, mas como havia limitações técnicas da época, não foi levado à frente. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos amplificadores classe D com melhor qualidade, porém ainda não chega aos pés do classe AB. E isso comparando um amplificador consagrado top de linha com o outro consagrado top de linha. Eu pesquisei bastante sobre os amplificadores, fui no site da Hotel, verifiquei alguns tipos de amplificadores, inclusive classe AB, e pude perceber que os amplificadores classe D evoluíram e hoje ele tem uma velocidade de chaveamento muito rápida, mas com isso também se ganhou alguns problemas técnicos oriundo da própria tecnologia. Então, para quem quer um som que eu chamo de meieiro, né? Você vai gastar em torno mais ou menos de uns R$1.000 aí com amplificador classe D para ter um som de média qualidade, onde o investimento ainda do amplificador classe AB para o mesmo nível de potência e qualidade em torno mais ou menos da metade do valor que você gasta. Isso eu falando da unidade mono, ok, gente? Vamos avaliar agora o nosso amplificador com o sinal senoidal a 60 kHz. 60 Hz, desculpe, gente. Então vou subir o sinal. Então, por que o amplificador classe D tem graves sem nenhum tipo de informação que distorça de certa forma, mas você ainda observa que uma linha cheia, né, é sinal que existe ainda sinal de PWM, ó. Isso aí eu tô a 60 Hz, aí o sinal de PWM forte.
Eu vou congelar novamente. Vou baixar o valor da fonte para não ter consumo. Então eu tenho aqui uma forma de onda ainda a 60 Hz com bastante ruído. Isso é sinal, gente, que esse filtro aqui, ó, e ele aquece bastante, ele não tá dando conta da retirada do sinal, tá? Isso aqui é um filtro passa baixa, sintonizado aí provavelmente a 15 kHz, 20 kHz. E com isso você não consegue ter uma atenuação do sinal PWM, da modulação, nesse indutor aqui. Então o que acontece? Se você tentar colocar mais indutores para remover esse ruído aqui, ó, de chaveamento, você vai ter que baixar a frequência de corte do filtro, e com isso você vai perder os agudos. Então às vezes você tem esse tipo, às vezes não, sempre você tem esse tipo de problema com amplificadores classe D, e muitos de vocês não percebem esse tipo de ruído no ouvido. Realmente é imperceptível, mas isso cria uma distorção na música que está sendo executada. Então, quando você não tem uma música rica, ainda passa, você tem batida, tem aquela percussão, não tem nenhum tipo de criatividade musical, você consegue adestrar o seu ouvido para perceber o barulho que o amplificador está fazendo. Mas se você botar uma música de boa qualidade, com muitos harmônicos, você observa que o som é completamente distorcido. Então, gente, o amplificador classe D, minha opinião, é que ainda falta muito para chegar próximo da qualidade do amplificador de classe AB. Tanto é que eu insisto em ainda produzir amplificadores de excelentes qualidades, e até então eu não vi nenhum tipo de amplificador classe D que chegue perto dos amplificadores de classe AB que eu produzo aqui. Eu tenho vários projetos de amplificadores classe D, já fiz testes em vários modelos aqui e nunca obtive um resultado razoável em relação ao que a maioria dos ouvintes de amplificadores classe D falam. Normalmente eu adapto a isso a pouca idade dessas pessoas que nunca ouviram um som de qualidade e tem como referência sonora os amplificadores classe D, que hoje você realmente tem um amplificador de melhor aproveitamento energético, gasta menos por isso. Com isso você tem esse amplificador difundido em vários produtos, televisores, celulares, enfim, uma gama de produtos que não preza pela qualidade do áudio. Inclusive tem uma faixa fixada, né, principalmente a faixa de telefonia, que embora você tenha no aparelho celular, você consegue ouvir uma música do que está sendo executada tipo no YouTube, mas em compensação você tem uma baita distorção harmônica locada aí no seu ouvido. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas topologias, que é a topologia half bridge ou meia ponte, né? Onde você tem o nosso IRS 292, não sei, muito difundido, praticamente ele faz todos os recursos internamente. Tem um comparador de tensão, tem um misturador, você tem aí o oscilador de onda triangular, você tem a entrada de áudio, mas mesmo assim ainda faltam algumas coisas para que o amplificador funcione. Esse amplificador que vocês estão vendo aqui é um amplificador que usa o Iris 292.
porém ele tem um circuito de pré-amplificação, que fica desse lado. Tem aqui uma fonte de alimentação, que reduz a tensão de alimentação positiva para alimentar a ventoinha e os outros periféricos, principalmente o operacional também faz a pré-amplificação. Tem os dois capacitores aqui de filtragem, um indutor, capacitor do filtro passa baixa e só. Isso aqui é um exemplo do mesmo amplificador com maior filtragem, maior potência. E esse aqui é uma topologia full bridge, ou seja, uma ponte completa, tá? Qual a vantagem dessa topologia para a topologia Half? Nessa topologia nós temos um problema de devolução de energia da fonte de alimentação. Então com isso você tem nesse circuito um problema de alimentação, ou seja, você consegue ter ruído do amplificador. Já com essa topologia, um cancela o outro. Então, de certa forma, aqui você não tem o retorno da energia para a fonte de alimentação. Da mesma forma que o amplificador Half, o Full, ele tem uma rejeição melhor a ruídos, mas invoca no mesmo problema da filtragem do PWM, além de outros problemas de chaveamento, né? Tem zona morta de chaveamento, que é um assunto para um outro vídeo. Então eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um projeto mais antigo, opera com mais ou menos 55 volts e utiliza o IR2110. Esse aqui, gente, é um amplificador bem tradicional aí. Ele tem um circuito de pré-amplificação de entrada. Tem aqui o oscilador. Tem as fontes de alimentação e tem os dois FET de saída. Essa aqui é uma configuração Half também. Aqui mais ou menos a placa. Esse é o circuito de chaveamento, que é o drive, né, que faz o chaveamento. Tem um circuito oscilador. Tem um pré-amplificador, um circuito extremamente simples. E tem a realimentação, né? Feedback. Então, gente, projeto de amplificador classe D é o que não falta. Só que a minha pergunta é a seguinte agora para vocês. Vocês que consertam amplificadores, principalmente amplificadores automotivos atuais, vocês encontram peças de reposição quando queima aí um microcontrolador, quando queima um FET desse? Porque não vá pensando que Inês é morta aqui não, viu? Aqui os FETs tem que trabalhar casado. Se você tiver uma diferença de um para outro, principalmente no chaveamento, você pode ocorrer o acionamento dos dois FETs e com isso você detonar o seu amplificador. O outro tipo de problema que os amplificadores classe D tipo Half proporciona é a queima da fonte de alimentação. Muitas vezes a fonte de alimentação danifica justamente pelo retorno de energia que esses são os amplificadores, que essa topologia proporciona à fonte. Então, gente, amplificador ainda precisa ser bastante ainda melhorado. Eu realmente
observei a evolução do produto e percebi também que os melhores amplificadores classe D custam muito mais caros do que os amplificadores classe AB. Outro motivo também que eu sempre coloco em parêntese é a necessidade de você ter um som que às vezes você adquire para distração, para você ouvir uma música de certo teor musical e você coloca para tocar no amplificador classe D desse, você vai observar a qualidade da música distorcida, principalmente se você conhecer a música original. Então vocês façam essa experiência, ouçam música no amplificador classe D e depois ouçam a mesma música da mesma fonte de sinal no amplificador classe AB. Notavelmente você vai perceber a diferença, a não ser que você já tenha seu ouvido adestrado para um amplificador classe D. É o que ocorre na maioria dos eventos que eu observo. As pessoas sempre ouvindo classe D, classe D. O ouvido humano, ele cria o hábito de perceber o amplificador, o ruído que ele gera, ou seja, o ruído passa a ser parte da música, ok? Da fonte sonora que está sendo executada. Então é isso aí, pessoal. Mostrei para vocês neste vídeo. Esse amplificador, ele é vendido aí em várias lojas aí, Mercado Livre, AliExpress. É uma solução para quem não tem nada boa, para quem não tem um costume ainda de ouvir uma música de qualidade, dá para se aproveitar. Uma unidade dessa aqui tem 500 watts, né? Promete 500 watts ms. Mas eu vejo que o nível de distorção harmônica é bem alto, em torno de 10%, 10 a 20%. Então, a forma de você perceber é o que vale para o seu ouvido. Se você tem um ouvido que percebe detalhes da música, o amplificador ideal para você é o classe AB. Já como você não tem mais como adquirir no mercado amplificadores de classe B, AB de qualidade, você tem que recorrer atualmente a amplificador de maior potência, ou então você coloca em prática a velha habilidade de montar seus próprios equipamentos, que eu acho isso bem legal e distraído, ok, gente? Então a PWT sempre trazendo produtos com qualidade, informa para vocês que a gente está providenciando aí um amplificador de média potência para vocês ou montarem ou comprarem pronto para usar, em um gabinete que nós estamos finalizando, e com isso você vai entender um pouco melhor sobre o áudio, tá? Falo da qualidade sonora. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, as faça aí nos nossos comentários. Se você tem alguma dúvida pertinente ao assunto abordado nesse vídeo, também pode utilizar o mesmo mecanismo para poder fazer a sua pergunta. E também deixar o joinha para dar relevância ao vídeo e outras pessoas poderem assistir também. Ok, pessoal? Aquele abraço, muito obrigado por assistir nossos vídeos. E vamos fazer um outro vídeo à parte, o amplificador classe D tocando música, e vocês observarem o funcionamento desse amplificador. Beleza, pessoal? Aquele abraço então, amplificador testado, mais um, e vamos que vamos, pessoal.